Oi, Marçal, boa tarde, tudo bem? Bom, vamos por parte. O que eu puder te responder e o que eu souber eu vou te repassar. Primeiro, quanto ao caso da Paraíba, enquanto estava em andamento o inquérito, a gente teve alguns contatos com o delegado, o Dr. Lucas, e ele sempre que pôde, muito solícito, ele nos atendeu. O que podia responder, ele respondeu, algumas coisas que eu não podia, ele não respondeu, e a gente entende. Então, o que estava acontecendo é o seguinte, eles estavam ainda em investigação, tinha alguns áudios ainda aparecendo, algumas denúncias ainda aparecendo, então ele disse que não poderia confirmar ou afirmar que os que estavam envolvidos seriam só aqueles inicialmente divulgados pela imprensa, que poderia aparecer mais pessoas, assim como apareceu inclusive de outros estados, sabe, de outros estados vizinhos lá. Então nós achamos por bem, para não correr risco, solicitar o afastamento das escalas das competições coordenadas pela CBF, de todos os relacionados pela Paraíba, até que houvesse a denúncia ou encaminhamento para a Justiça, e aí o jurídico da CBF pudesse pedir uma cópia do processo para ver quem era quem. E aí a gente separar quem podia continuar ou quem não podia continuar, que estava envolvido. Mas a gente viu que atrasou. O delegado, por umas 3 ou 4 vezes, ele marcou data para encaminhar o inquérito para o Ministério Público, e em razão de novas situações terem aparecido, ele foi adiando. E encaminhou agora, parece que há 2 ou 3 semanas, o inquérito para o Ministério Público. O Ministério Público também não pôde ou não quis informar quem era quem. Então, novamente agora, eu estava até conversando com o Dr. Lucas, eu devo encaminhar para ele um pedido informalmente, dando a relação de todos os árbitros que são da Paraíba e são da SENAF, para ele simplesmente dizer para mim ali quem está denunciado ou não. Se ele puder fazer isso, se ele fizer, claro que informalmente também, porque quem poderia dizer isso depois era só a Justiça, depois que ele fez a denúncia, terminou o inquérito, encaminhou para o Ministério Público aceitar ou não a denúncia dele e encaminhar para a Justiça. Então, como a gente viu que isso ia estar demorando, e também preocupado em não prejudicar, como se disse, alguns que às vezes não tem nada a ver com a coisa, pelo contrário, alguns até que teriam até denunciado, a gente está encaminhando para ele agora, na semana que vem, eu fiz esse contato para ver se ele pode dizer ali na frente do nome de cada um, sim ou não. Sim, os que foram denunciados, e não os que não foram denunciados. Até pelo fato dessa parada agora do Campeonato Brasileiro, para continuar só com algumas séries, e se ele me responder, a gente vai realmente repassar outro expediente para a CBF, da Corregedoria, de todos os que estão relacionados pela Paraíba, quais os que poderiam continuar trabalhando. Porque é uma medida de segurança, porque se a gente não suspendesse todos, de repente aparece um daqueles lá que são da Paraíba e tem comprovação depois já lá na Justiça, daí 1, 2, 3, 4 meses, quando sair a sentença, e a gente ser pego de surpresa. Então a gente também tem essa preocupação em não prejudicar ninguém. Tanto que havia uma possível denúncia com o árbitro do Maranhão, lá de Imperatriz, e por causa de um áudio, até tive acesso ao áudio, depois a gente viu que era uma coisa muito tênue, e aí eu até encaminhei para ele um pedido, e ele me confirmou que esse árbitro da Imperatriz não estaria indiciado. E a gente comunicou depois à comissão de árbitros da CBF que esse não estaria mais sugerido como impedido pela Corregedoria. A gente tem os cuidados devidos, porque a gente é um só na Corregedoria, às vezes é muito trabalho, a gente não pode acompanhar tudo como devia acompanhar e procurar não prejudicar ninguém. E o que a gente às vezes tenta fazer é não correr alguns riscos. Então essa é a situação. E às vezes, o que acontece? Às vezes os garotos lá da Paraíba, mesmo do sindicato, eles me encaminham algumas perguntas que eu não posso responder, porque até tem algumas coisas que ainda, a pedido do próprio delegado, algumas situações estão ainda em segredo. E se de repente for dito, ele que informou ou não informou, ele pode ser até arguído pelo Ministério Público ou pela Justiça de informações que ele não poderia repassar.
Mas, assim como você tem essa preocupação, eu tenho muito mais, porque eu fico com a consciência um pouco pesada de repente, está prejudicando alguns, que não tem nada a ver com a coisa. Mas também eu fico numa sinuca danada de liberar todo mundo, e daí a pouco está lá o fulano envolvido e até comprovado, e vai a corregedoria responder porque liberou, não tomou a providência que devia. Então é uma situação bem difícil, bem constrangedora para a gente, que às vezes dá até insônia nessa situação, porque eu não gostaria de estar numa situação de algum deles que não deve nada e está sendo prejudicado por tudo que aconteceu lá. Mas é um imbróglio danado, que cada vez aparecia coisa diferente, cada coisa nova, cada situação nova, que a investigação foi prosseguindo, alguns que em princípio não tinha nada a ver passaram a ter a ver. Então é um pouquinho mais de calma, mas eu acho que na semana que vem eu vou ter o privilégio do delegado poder me informar só se sim ou não, se ele indiciou ou não. Aí os que ele não indiciou, a gente vai ter mais a vontade para liberar eles junto à comissão de árbitros.